Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à terceira unidade da disciplina de Tecnologias Educacionais do seu curso de pós-graduação em Docência na Educação Básica. Me chamo Rafael Ninck e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa social na cor azul com listras em tons de azul. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD Mudando Realidades e ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre a BNCC. O que traz a BNCC sobre o uso de tecnologias na sala de aula? Certamente você já ouviu falar sobre a BNCC ou Base Nacional Comum Curricular, isso para a educação básica, e é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades lá da educação básica. Esse material está disponível na página do Ministério da Educação e a roupagem, a capa desse material é essa projetada ao lado. Na BNCC são apresentadas algumas competências gerais da educação básica e essas competências depois vão ser desmembradas em competências específicas de cada componente curricular. Eu elenquei nessa projeção algumas competências que fazem uso ou que mencionam a ideia da tecnologia aplicada dentro do ambiente educacional. Na primeira competência, já diz o seguinte: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo, esse mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E aí o destaque é para o digital, o mundo digital. Será que a gente pode separar em dois mundos distintos sem o uso dessas tecnologias e com o uso das tecnologias? Será que a gente consegue hoje viver no mundo sem a tecnologia? Se não, esse mundo tem que estar presente quando, ao desenvolver competências sobre o mundo diverso, o mundo que nos rodeia, a gente precisa conhecer então esse mundo digital. Já na segunda competência, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, seja as humanas, as exatas, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, com base em conhecimentos das diferentes áreas. E aí um grifo é inclusive tecnológica. E aqui entra o que a gente vai ver que é o pensamento computacional. Como que a gente pode usar o pensamento computacional, a lógica por trás dos computadores para resolver os problemas? Seja a fragmentação, a subdivisão desses problemas, a roteirização através de um algoritmo para a solução do problema. Então, o uso desse pensamento computacional também como uma forma de propor soluções na resolução de problemas. Já na quinta competência, traz compreender e utilizar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria
na vida coletiva. Então, o destaque: utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, as nossas TICs. Aprender o uso dessas TICs, compreender o processo de uso dessas TICs, como utilizar de forma crítica, significativa e reflexiva. Já na sétima competência, lá das competências gerais, argumentar com base fatos e dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Então, essa competência não está, de fato e explícito, o uso das tecnologias. Mas quando a gente fala no acesso a dados, baseado em fatos e informações confiáveis, um termo relevante atualmente é o conceito de fake news. O uso das tecnologias para propagar informações não verídicas. Então, como que eu posso distinguir uma informação que é confiável e que não é confiável? No mundo midiático, como que eu vou conseguir fazer essa distinção? E uma forma de tentar validar esses fatos é exatamente utilizar essas tecnologias de informação e comunicação para buscar fontes que eu possa confiar e que, a partir delas, conseguir validar se aquela informação é verdadeira ou não. E dentro da BNCC é proposto para o uso das tecnologias 3 eixos explícitos do uso dessas tecnologias. O primeiro é da cultura digital. Dentro da cultura digital aparece, por exemplo, o letramento digital. Aprender a usar as ferramentas digitais. Aprender os gêneros digitais. Entender, por exemplo, o que aquela charge representa, o que aquele meme representa. Qual o ponto crítico daquela figura. Compreender, por exemplo, o gênero textual e hipertexto, como que ele funciona, essa ideia de links. Então, conhecer as ferramentas digitais. A cidadania digital, diversos recursos e serviços públicos estão no meio digital, então conhecer esses meios digitais também é, de certa forma, garantir o exercer da cidadania de forma completa. E compreender principalmente a relação entre tecnologia e sociedade. Compreender, por exemplo, qual o impacto da tecnologia na sociedade e como que a sociedade produz tecnologia ou muda os moldes da tecnologia. O terceiro eixo, ou o segundo eixo, tecnologias digitais, é desmembrado em representação de dados. Como que os dados hoje, com meios digitais, são representados e organizados? Qual que é a diferença entre hardware e software? Como que eu posso utilizar esse hardware, esse software, no processo de comunicação em redes? Como que eu sei onde estão guardados os meus dados? Ou o que garante de privacidade desses dados que estão sendo armazenados? Vivemos num mundo onde, depois do petróleo, depois do ouro, a grande moeda é os dados digitais. Uma empresa que conhece os dados dos seus clientes, ela consegue tomar decisões mais efetivas. Então, a mercadoria mais valiosa hoje são os dados. E o terceiro eixo, o pensamento computacional. E dentro do pensamento computacional entra a abstração, algoritmo, a decomposição, o reconhecimento de padrões, e isso daqui vai levar, por exemplo, à solução de problemas específicos. E esse pensamento computacional é que vai nortear, por exemplo, olha, como é que eu poderia resolver isso de forma mais efetiva?
qual que é a nossa rotina, por exemplo, de manhã? Será que a gente consegue descrever para outra pessoa repetir o mesmo processo? Essa algoritmização faz parte do pensamento computacional. Eu descrever algo que alguém possa repetir para ter os mesmos resultados. Pegar um problema macro e decompor em problemas menores e atacar os problemas menores. É assim que funciona a lógica por trás da computação. Um algoritmo, por exemplo, para um cadastro de usuário no sistema, ele é decomposto em várias partes, por exemplo, entrada de dados, validação. Então eu faço uma decomposição. E essa decomposição pode ser aplicada, por exemplo, para a resolução de problemas matemáticos. O professor, quando propõe, por exemplo, olha, resolva uma equação do segundo grau, ele está usando um algoritmo. Vamos decompor em partes. O que eu preciso fazer para resolver ou para aplicar uma fórmula da equação do segundo grau? Eu preciso identificar a função e reconhecer a equação na sua forma canônica. Depois, elencar os fatores A, B e C, o coeficiente numérico de cada um dos termos lá da equação do segundo grau. Depois substituir na expressão. Eu estou decompondo o meu algoritmo e aí eu consigo validar cada etapa desse algoritmo. Pensamento computacional. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a robótica e o uso desse pensamento computacional. Então, na aula de hoje foi só para mostrar, olha, as tecnologias educacionais não é um modismo, ele faz parte de um documento que normatiza todo esse processo de ensino-aprendizagem. É, de certa forma, uma obrigação de levar as tecnologias educacionais, primeiro, para garantir o desenvolvimento de um cidadão que consegue reconhecer o mundo à sua volta. Já que o mundo faz uso das tecnologias, a sociedade sofre impacto pelo uso dessas tecnologias. E o meu aluno, ou o teu aluno, ele está e vai ser inserido nesse mundo, seja o mundo profissional, seja depois a sua convivência social, se dá pelo esse mundo digital. E ele precisa se reconhecer nesse mundo digital. Então ficam as referências. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre a gamificação, sobre o uso da robótica, que vai contemplar essas competências previstas lá na BNCC. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.